Acho que o povo não entrou ainda, eu vou mandar mensagem no grupo. É, já espera um pouquinho. Bem, como já estão definidas provas e trabalhos, e aí Eu o tinha pessoal... uma dúvida para tirar, mas não sei se o senhor vai poder, porque é sobre o assunto que caiu na atividade. Mas eu posso fazer a pergunta e o Pode? senhor avalia se o senhor pode responder ou não. Eu queria saber se pode se afastar o princípio da legalidade em prol da eficiência administrativa, ou se não pode, porque o princípio da legalidade lhe traz segurança jurídica. Seria, então, um conflito entre princípios? É uma pergunta interessante, Brian. Eu entendo que sim. Por quê? Porque, na verdade, uma verdadeira lei não pode ser ineficiente, quer dizer, ela seria inconstitucional tanto quanto, porque é um princípio constitucional do artigo 37, então a lei ineficiente ela é arbitrária, logo ela atinge o Estado de Direito, né? Quer dizer, toda lei arbitrária ela atinge o Estado de Direito. Quando comprovadamente ela não tenha nenhum benefício e só tenha custos, o que seria a maximização da ineficiência, ela pode ser sim afastada. Não há como, na verdade, se aplicar uma lei por simplesmente pela letra, sem colher o espírito. Mas é muito inteligente sua pergunta, muito interessante, viu? Muito, É muito. interessante porque eu tava lendo bastante e eu via muito duas posições. Eu Ah, lia de sim. Celso Bandeira, que acreditava que não, e também lia de outro autor. Aí eu achei bastante interessante, eu também já peguei hermenêutica jurídica, aí a gente estudou um pouco sobre conflito entre princípios, aí eu fiquei com bastante dúvida sobre isso, aí fui pesquisando, achei interessante Não, essa mas é parte. interessante. Você vai encontrar mais tendências para manter a legalidade, porque é um princípio, digamos, mais trabalhado, mais antigo, mais representativo do anseio mais primitivo do mundo jurídico, que é a segurança jurídica, né? Então, é evidentemente que você não pode porque um certo grau mínimo de segurança jurídica faz parte da própria eficiência, né? É parte do conceito de eficiência. Agora, se você se recusar a anular a lei ineficiente, porque simplesmente é uma lei, você estará prestigiando a embalagem e não o conteúdo, né? Quer dizer, a embalagem e não o conteúdo, né? Essa é que é uma questão de preservar se a embalagem ou o conteúdo, né? Exatamente, essa foi minha opinião também. Não, não tem como. Eu acho que o direito também vai mudando nessas concepções, como o senhor falou, essa concepção mais conservadora. Com o tempo a gente vai, vamos dizer assim, evoluindo e vai mudando os entendimentos, né? Eu tô, vou ver se nessas férias fecho isso. Eu estou trabalhando um artigo sobre os dissidentes no direito administrativo, né? Abordando inclusive essa questão, né? De que eu faço parte de uma dissidência que já não aceita aquelas coisas antigas, né? Aquelas questões que são bem marcadas, até porque, veja bem, a legalidade ela sempre foi uma amarra. Ela era uma arma na Revolução Francesa pela tirania do monarca, né? O monarca tributava pesadamente, então não haverá tributo com efeito de confisco, não haverá prisões sem garantias. Quer dizer, então o Estado só fará tudo o que a lei mandar. É uma forma de amarrar. Enquanto a legalidade é freio, a eficiência é acelerador. O importante, é claro, é acelerar com um grau de segurança. É como num carro, você andar 10 quilômetros não faz sentido ter um carro. Uma pessoa que ande bem anda isso daí.
Agora, também não vale a pena dar 300 quilômetros, a não ser que você seja corredor de Fórmula 1 ou alguma coisa assim, né? Não se quer que ninguém seja corredor de Fórmula 1, né? Então, esse é, digamos, o ponto de equilíbrio que vai ser resolvido com os termômetros, que eu digo, da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Quer dizer, então, você não pode jamais dizer eu estou aplicando essa lei porque é lei, então, senão seria o Estado sou eu. Quer dizer, é lei, e se é lei, cumpra-se. Então, na verdade, os romanos criaram também essa ideia de segurança, mas depois já os próprios romanos disseram summa iustitia, summa iuria, e summa justiça, suprema injustiça, né? Que uma justiça levada ao extremo, ou seja, a lei levada ao extremo, revelaria, em muitos casos, uma suprema injustiça, né? Então, como eu disse, num caso que houve da universidade, que eu mantive uma matrícula de uma aluna mesmo chamada sem ter vaga, porque eu achei que ela agiu de boa fé e eu aplicar a lei, que era o edital, só iria trazer um grave prejuízo para ela, que foi chamada e se inscreveu, etc., acreditando em boa fé que ela estava dentro da ordem. Mas é muito inteligente a sua colocação, tá? Obrigado, professor. Nada, Brian. Gostei. Tudo bem, Ana? Como é que vai? Tudo bem, professor. Estou bem. Tudo tranquilo? Tudo Já tranquilo. estamos definidos, né? Até o dia 12 a gente recebe os trabalhos e dia 13, quem quiser fazer uma prova pelo AVA no mesmo horário, com o mesmo tempo de 10h40 até o meio-dia, tá? E aí, atendendo a pedidos, eu sempre acho que o mais importante é o curso do que a própria avaliação, né? Isso, nesse ponto, eu sou meio rebelde. Eu acho que essa questão do aprendizado é muito mais importante do que qualquer outra questão. Que alguém queria falar alguma coisa? Estamos aqui hoje exatamente só para debater, para fazer os arremates, né, em relação a essa questão. Lembrando a você, João... Oi, João. Oi, professor. Tudo bem? Oi. Você queria falar? Acendeu a luzinha amarela aqui para mim. O professor, eu estava com o áudio aberto, mas sim, eu quero falar assim. Fale. Estou aqui, professor, me recuperando de um resfriado, mas estou bem. Tá ótimo. Não, eu queria falar assim, né, que eu viajei para o São João, no interior, e aí a gente falando, né, do princípio da impessoalidade, né, do ato público, né, do gestor público, e como, né, eu tenho observado, eu acho um assunto muito interessante esse, e que eu tenho observado aí, não vou dizer a cidade onde eu fui, nem o prefeito, né, para não criar coisas, mas a gente vê muito, como eu disse, né, o princípio da pessoalidade, né, na festa que teve, onde o prefeito contrata a banda tal, foi mais um comício político do que propriamente o São João, porque ao invés de como assim, o município, né, agradecer o município, falar em nome do prefeito. Então lá foram dizer as obras que o prefeito tinha feito, o que ele tinha realizado e tal e coisa. Não foi nem o município, foi o prefeito, né, que isso realizou. É o cúmulo da pessoalidade, é o cúmulo da violação da impessoalidade. Porque, veja bem, João, é muito interessante sua observação. A impessoalidade, ela se ampara
na existência de um critério e de um critério sustentável, né? Quer dizer, se você quer fomentar a cultura, independentemente de qualquer coisa, isso vale. Agora, não vale usar o palanque do cantor para falar de obras. Aí você quebra totalmente, não há critério que sustente esse tipo de coisa. Até porque o tempo de duração do cantor deve ser proporcional às horas que ele vai passar. Então, não roube 5 minutos da música dele para vir falar das suas obras. Quer dizer, isso é, na verdade, uma prática de improbidade administrativa, inclusive, né? Que é um tema que vocês verão no semestre seguinte, né? É um tema de improbidade administrativa. Obrigado pela colocação. Nada, professor. E outra questão que eu fiquei pensando também lá, não só lá, mas acho que a maioria das cidades do interior, né? Não só interior, né? Mas capitais. É que sempre falou, tá sem dinheiro para trazer medicação para Covid, aparelhos para tratamento de Covid, para abrir novos centros de tratamento de Covid, mas a gente vê cantores, né, famosíssimos, né, nessa cidade do interior, a gente vê cidades pequenas que, né, tem um déficit, Exatamente, né, que gastam até R$1 milhão para um show de um cantor e aí não falta dinheiro. Isso. Né? Quer dizer, o critério, quer dizer, e aí nós estamos diante de um tema que eu acho fantástico, João, que é o tema das escolhas trágicas. Ou seja, quando você, na verdade, faz uma escolha, você abandona outro. O dinheiro do cantor podia estar servindo para esgotamento sanitário. Eu adoro uma chamada Carta de Estocolmo, onde eles mandam dizer o seguinte para o Comitê Olímpico Mundial: não podemos fazer as Olimpíadas de Inverno de 2022, que era agora, isso ele já disse há uns 5 ou 6 anos, porque nós temos déficit habitacional e a nossa Constituição prioriza as habitações, então nossos investimentos não podem ser feitos nas Olimpíadas. Quer dizer, se a Prefeitura de Estocolmo diz isso, quer dizer, ela está praticando a impessoalidade, ela está usando um critério. Eu prefiro ter casas adequadas, moradias plenas, não ter problema de submoradia, do que de ter Olimpíada de Inverno. No Brasil não se leva isso a sério. Se faz, por exemplo, uma fonte nova, um estádio, palavra de torcedor do Bahia, para fazer uma Copa do Mundo, onde poucas pessoas assistiram jogos. Talvez alguém de vocês, eu não assisti, mas quantas pessoas teriam assistido um jogo da Copa que nem foi do Brasil, nem outro tipo de situação? Será que 1,2 bilhão que foram gastos e mais 100 milhões de reais para manter a Fonte Nova, esse foi o contrato feito com o governo do Estado, para que quando a Fonte Nova não desse uma renda mínima, o Estado completaria essa renda. E hoje ele tem gasto mais de 100 milhões, algo como 10 milhões por mês, para manter a Fonte Nova. Então, a Fonte Nova está servindo para casamentos. O estádio de Manaus se transformou numa casa de detenção, porque não tinha o que fazer dentro dessa coisa, né? Então, será que numa escolha trágica, na tragédia que nós temos dentro dessa situação, não caberia dizer-se, olha, a escolha única é o posto de saúde e não o estádio? Eu vou a você, viu, Brian? Mas primeiro vou chegar a Paulo Henrique, que pediu a palavra já há algum tempinho antes de você, tá bom? Diga aí, Paulo. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma consideração também. Ele tinha levantado a mão e aí o colega, por coincidência, acabou falando também do princípio da impessoalidade, e justamente em relação a esse período junino e as festas que aconteceram. E aí, como foi de conhecimento público, teve toda uma repercussão,
eu ia citar o acontecido da festa da banana em Teolândia, que aí o judiciário interviu, né, embargou a festa e teve todo esse conflito. E, em específico, o show de Gustavo Lima que teria na festa, e que a própria prefeita falou que o show dele estaria acontecendo para ela realizar o sonho dela de assistir o show de Gustavo Lima. Imagine Então, isso. E isso viola diretamente a impessoalidade, fora outros princípios, porque ela está usando dinheiro público para concretizar um Para sonho dela. satisfazer a vontade dela, não é? Quer dizer, é uma coisa de... uma vez um prefeito de Jequié, que era criador de cavalos, fez estátuas de cavalos, mais de 10, e espalhou na cidade. Uns cavalos em bronze, para satisfazer as idiosincrasias pessoais dele, né? Quer dizer, está igual dessa prefeita. Meu sonho é ver Gustavo Lima, né? Que eu respeito a posição de vocês, mas aquela moça, coitada, lamento muito, muito mesmo. Não é a morte daquela cantora, que eu não lembro o nome, de Goiás. Marília Mendonça, não é, Paulo? Mas eu, particularmente, não adiro. E a minha adesão pessoal não é irrelevante quando você ministra para os outros, não é para você. Quer dizer, é uma questão até da origem da palavra. Quer dizer, para alguém, advocare, falar por alguém. Ad significa que não é para você, né? Então, administrar, ministrar para alguém, não é? Então, como nós não aprendemos isso e não levamos a sério, o judiciário às vezes se sente tímido. Parabéns a esse juiz que interveio nessa questão do Gustavo Lima, né? E que porque não basta que haja critério, e aí nem critério houve. O critério que é pessoal, isso não vale nem em direito privado. O advogado que diz, eu não vou recorrer da decisão porque estou com preguiça, porque hoje é sábado, porque eu tenho um churrasco, ele está agindo contra a ética profissional, porque ele tem que, na verdade, verificar o interesse do cliente. Transponham isso para um aspecto mais mega, que vocês vão verificar que o município não só tem que ver, e aí você me dá uma chance de levantar um assunto que eu queria que ficasse na memória de vocês, no raciocínio de vocês. Motivação é alguma coisa ultrapassada. Ô, Celso, que horror! Você nem no último dia de aula você ultrapassa, mas todo mundo aprende que o ato administrativo tem que ter competência, finalidade, motivação. Mas vejam bem, o que eu estou dizendo? Motivar é um ato de corretor de imóveis. Olha a brincadeira só. O corretor de imóveis, o que ele faz? Se uma rua é muito barulhenta, ele escolhe o domingo para mostrar. Ele vai dizer, olha, eu estou com muito compromisso, mas para você eu marco o domingo, porque ele quer motivar a venda. Não é? Se o apartamento tem problemas de luminosidade, ele vai mostrar num dia ensolarado. Então, você dizer assim, ninguém pode dizer que eu não vou construir um hospital, motivar a construção de um hospital é uma coisa. Outra coisa, e é aí por isso que eu digo que a motivação está superada, é ponderar entre vários valores, porque eu estou sacrificando um e prestigiando o outro. Eu estou sacrificando um e prestigiando o outro. Porque sempre... Será que eu preciso de escola mais na Graça ou em Mussurunga? Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas como prefeito eu deveria, no mínimo, para instalar uma escola, verificar qual é a demanda dessa escola, porque o dinheiro que eu deixo, que eu uso naquela escola, naquele lugar,
pode não refletir uma prioridade de demanda. Por exemplo, se eu quero combater a questão das encostas, nós estamos vendo as mudanças climáticas aí e os acidentes ecológicos no extremo sul da Bahia, em Petrópolis, em Recife, por mais de uma vez. Será que as encostas não tinham prioridade sobre os estádios ou sobre as Olimpíadas, onde foram construídos 16 mil apartamentos que estão vazios porque não acham quem compre? Quer dizer, o Estado gastou 16 mil moradias e agora quer vendê-las. Pelo menos aproveite e faça doação para quem não tem onde morar, já que o erro está cometido, né? Brian está querendo colocar alguma coisa, diga aí. Não, eu ia mencionar, como o senhor já tinha dito em aulas anteriores, a importância do operador do direito ele saber trabalhar com dados estatísticos, né? Saber trabalhar com a estatística para poder identificar melhor as irregularidades. Fantástico, Brian, fantástico. O jurista desse século tem que ser o jurista da estatística. Eu sempre propus que estatística fosse matéria obrigatória, nem como optativa eu consegui até hoje. Por quê? Porque a regularidade dos fenômenos ela é mensurável estatisticamente. Qual é o grau de risco? Qual é a possibilidade que você tem? Qual é o comportamento esperado e qual é o comportamento obtido? Quer dizer, se você não sabe qual é o comportamento esperado, você pode, na verdade, cometer equívocos muito fortes se você não tiver uma base estatística muito segura, né? Se você não tiver... a pior coisa, no Brasil, por exemplo, se faz tudo na base da intuição, né? Olha, alguém matou alguém, foi um crime, vamos transformá-lo em crime hediondo. Será que, estatisticamente, o aumento das penas reduz a criminalidade? Não necessariamente, ao contrário, aumenta porque quando a pena é muito grave, os juízes deixam de aplicá-la. Isso é um dado estatístico. Quer dizer, quando, na verdade, você tem penas altas, os juízes ficam mais reticentes em aplicá-las, né? Os juízes ficam mais reticentes em aplicá-las, né? Então, por força de uma religiosidade, do calvinismo, do protestantismo na Inglaterra, lá a prostituição é crime. Mas é um crime punível com pena de 10 dias, de 15 dias no máximo. Então tem filas e filas, e aqueles juízes condenam sem nenhuma... você comercializou seu corpo, está condenada por 10 dias. Primária tem... Então, como a pena não é tão grave, ela é mais aplicada. Então, quanto maior é a pena, menos chance ela tem de ser aplicada. Quer dizer, então, a estatística vai nos revelar esse comportamento social. Quando a Alemanha disse, enquanto os trens foram pontuais na Alemanha, não se maltratam os animais vendendo-os por meio de trem, porque eles não ficam com fome durante o tempo, a viagem é muito curta. Isso vale para a Alemanha, que é um país pequeno, mas e que tem bom sistema ferroviário e pontual, etc. E olha que a decisão da corte foi enquanto os trens forem pontuais, né? Quer dizer, essa é uma questão de você medir. O que não pode ser medido não existe. A física quântica contesta um pouco isso, mas é um momento ainda, para efeitos de um modo geral, o que você não pode medir não existe. Por exemplo, uma vez eu cheguei na Universidade Federal do Ceará e fui fazer uma palestra no hospital. E aí num dado momento, eu disse, se vocês concluírem que são ineficientes, eu saio daqui satisfeito. Foi um
pavor geral. Eu digo, meu Deus, eu tenho que completar essa frase antes que me mandem embora daqui imediatamente, ou antes que comecem a vai. Imagine que eu disse, se o hospital concluísse que era ineficiente, eu estava satisfeito. Por quê? Porque quando você diz eu sou ineficiente, você está dizendo como é ser eficiente. Você só concluiu que é ineficiente porque você está longe do grau da meta que você quer fazer. Então, a eficiência é uma relação entre o esperado e o acontecido, né? Entre o esperado e o acontecido. Se o que eu espero coincide com o que acontece, eu sou eficiente na meta em que eu me propus, né? Então, por exemplo, pegamos no outro dia fizemos uma oficina de trabalho e pegamos um caso concreto, um cintilógrafo, que é um instrumento de medição de imagem, né? É um instrumento de imagens. Depois eu conto uma outra história bem rapidinha sobre essa questão. E eu perguntei, e o cintilógrafo não está funcionando? Não, porque o operador está de férias. É natural que ele tenha direito a férias também, né, professor? O senhor não pode querer, na verdade. Eu disse, será que não sai mais barato a gente treinar mais operadores de cintilógrafo? A gente treinar uns 3 ou 4 e fazer esse serviço continuadamente, mais do que 6 horas. Eu não estou querendo que ele trabalhe porque tem radiações, ele está sujeito a uma jornada limitada, mas vamos botar 4 equipes, cada uma de 6 horas, e trabalhar 24 horas que você elimina a fila. E eles fizeram, na verdade, treinaram pessoas, diminuiu-se muito a fila, sem custar nada, e prestigiando-se servidores que se sentiam subaproveitados, prestigiando servidores que se sentiam subaproveitados. Eu fiz uma mesma verificação no Hospital das Clínicas da Bahia e descobri que lá era pior ainda, tinha uma caixa fechada. Eu digo, vamos abrir essa caixa. Era um cintilógrafo doado por uma fundação americana há 8 anos para a universidade, e nunca foi aberto da caixa. Já estava, evidentemente, inoperante quando se viu, nunca foi aberto da caixa. Quer dizer, essa é uma coisa, um grau de ineficiência. E quando eu digo, para você saber o que é ineficiente, você tem que saber qual é a meta de ser eficiente. Por exemplo, a minha meta aqui nessa aula, nesse semestre que se inicia, na verdade, provocar o debate, provocar a reflexão, muito mais do que trazer conteúdos específicos. Deixa eu ver aqui. Professor, após as considerações quanto à observação do colega, pode esclarecer como se dará a prova na semana que vem? Será objetiva ou subjetiva? Essa é uma pergunta que está feita aqui por Paulo Henrique. Exato, inclusive. Não. Bom, eu nunca pergunto o que é isso, é aquilo, né? Eu sempre dou alguma coisa para você desenvolver, né? Eu não quero de você memória. Evidentemente que nesse modelo tradicional de prova, com que vocês estão acostumados, haverá reflexões, e eu me preocupo mais com a fundamentação do que com a conclusão, né? Se você sabe fundamentar, porque às vezes você pode ser como eu sou, um dissidente, né? Dessa questão, né? E eu valorizo muito isso. Não esperem prova objetiva, lacônica, o que é isso, é aquilo, o que é isso, conceito disso, conceito não se preocupem disso, não. E podem abrir livros? Podem, até porque eu não teria nem o controle, mas independente, quando eu tenho controle nas aulas presenciais, eu permito que abra livro, caderno, que faça o que quiser, que use celular, que
façam o que quiserem. Por quê? Porque eu não falo grego, e se me derem um dicionário de grego, não vai adiantar que não vou saber fazer uma tradução. Então, uma vez eu encontrei numa biblioteca de Havana, lá em Cuba, uma frase que diz o seguinte: o importante não é saber onde encontrar. O importante não é saber onde encontrar. Então, se você sabe que, na verdade, pode encaminhar um debate, você vai conseguir chegar a esse tipo de situação. Exato. Inclusive, um dos argumentos, Paulo Henrique, um dos argumentos para os embargos... deixa eu ver aqui... os embargos quanto às festas juninas nos interiores foi o fato de terem decretado estado de calamidade no período de fortes chuvas às inundações. Professor, após as considerações quanto à observação do colega, sim, aí já vem a questão. E Paulo Henrique agradece. Vejam bem, nós temos, quer dizer, essa coisa, por exemplo, eu não me conformo com a emenda constitucional agora aprovada, e provavelmente será aprovada hoje em fase final, que considera estado de emergência no Brasil exclusivamente para efeito do auxílio emergencial. Mas vejam bem, esse estado de emergência se inaugurou agora. Quer dizer, qual é o fato marcante? Existe uma mulher meio grávida, olha, estado emergencial só para isso, para impedir que o governo quer, na verdade, distribuir já a chamada PEC da bondade, né, para dar o nome mais suave que se tem, né? Então, mas como uma emergência ad hoc, ou seja, é emergência nesse sentido, mas não é emergência nos demais, né? Então, essa é uma questão. O que eu tento dizer a vocês é que todas as questões postas aqui são questões de raciocínio. Eu continuo à disposição de vocês para tirarem as dúvidas que tiverem, mas continuo a dizer que o chat não será desativado, e quem tiver dúvida nas férias, depois do curso, alguma dúvida pode usar e, na medida do possível, eu vou respondendo, tá? Então, façam disso como um consultório permanente, né? De não saiam do chat, porque o curso acabou, usem quando quiserem, e para a gente discutir e formar alguns debates sobre alguma coisa, tá certo? Tudo bem. Ótimo, Brian. Alguém mais gostaria de... Eu tenho uma dúvida. Professor, na atividade, o senhor não gosta muito que se utilize, por exemplo, citações diretas, citações indiretas? O senhor prefere que a gente parta mais de um processo... Não, você pode fazer citação indireta. A direta, ela quebra um pouco mais a sua linha de leitura, porque o estilo de quem você cita é diferente, então você muda muito de estilo. Então, você diz, segundo o autor tal, e você interpreta o raciocínio dele e faz a referência, né? Eu gosto, sim, de citações indiretas, são perfeitamente viáveis, boas e úteis, é a fonte em que você usou, mas a citação direta, ela não é um grande pecado, mas ela quebra um pouco a harmonia do seu texto, né? Ela quebra porque você vai entrar... um texto, uma formatação bem diferentes, né? Então, eu prefiro a citação indireta, a paráfrase. Prof, bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor Elisa. Poderia recapitular só o início que eu estava no ônibus, eu fiquei com medo de pegar o celular para ver a aula, e agora eu estou chegando, peguei meio cortado. Perdão, pode repetir?
Não posso. A gente disse que, na verdade, temos um trabalho para até o dia 12, né? E uma prova para quem não queira fazer o trabalho no dia 13, no mesmo horário de aula, né? E o pessoal pediu para reduzir um pouco, eu reduzi para um mínimo de 3 páginas, né? Como um trabalho, e questionando, pedimos um paralelo entre a legalidade e a eficiência, né? E faremos uma prova, provavelmente com 2 questões ou alguma coisa assim, no dia 13. E aí aproveitamos, Elisa, para tirar algumas dúvidas. O pessoal levantou a questão da impessoalidade e das festas de São João e tal, e que uma prefeita disse, olha, meu sonho era ver quem era Lima, Gustavo Lima, né? E eu tenho nada a ver com o sonho dela, quer dizer, a população, primeiro, não teria como prioridade um cantor que passaria. Talvez, se ela usasse isso no esgotamento sanitário, fosse muito melhor empregado. Então, eu digo que a impessoalidade exige, na verdade, um critério, né? Exige um critério e mais de que esse critério seja sustentável. Não basta eu dizer que o meu critério é alguma coisa. Tem uma lenda árabe que fala da justiça do rei Rafuz. É só uma lenda que vai nos servir, que mostra que ele tinha um critério, que era buscar a chamada causa última, mas que a todos nós parecerá um critério insustentável. Um homem tentou escalar uma janela com o propósito de furtar o proprietário. E ele, conhecendo a forma revezada do rei Rafuz, ele foi ao rei e disse, senhor rei, eu tenho aqui que lhe dar uma queixa. Eu ia furtar a casa de um homem e quando me apoiei no parapeito da janela, caiu o parapeito e eu feri o meu braço. Estou aqui com o braço engessado. E aí o homem, sabendo que o rei Rafuz tinha uns critérios pouco ortodoxos, pouco tradicionais, manda chamar o proprietário da casa. Diz, que homem mau que é você, que faz um parapeito tão frágil, que faz uma barra de sustentação tão frágil, que permitiu que esse pobre ladrão caísse ao tentar escalar a sua casa. E o homem aí, apavorado, virou e disse, majestade, não fui eu quem fez esse parapeito dessa janela. Na verdade, quem fez foi o pedreiro. E ele aí manda chamar o pedreiro. E aí o pedreiro diz, majestade, eu realmente me distraí no momento, deixei de colocar a massa necessária, porque passava uma moça muito linda e eu me distraí olhando para ela. Ele aí chama a moça e diz, e por que você tem essa beleza que distraiu o pobre do pedreiro que fez um parapeito tão frágil que permitiu a esse ladrão que, na verdade, caísse? E aí ele disse, bom, a culpa é da beleza dela. E aí o senhor conhece ela? Conheço. Aí mandou chamar a moça e disse, de quem é E por que você é tão bela e passa assim durante a construção desse parapeito? Ele disse, bom, a responsabilidade é de meus pais. Aí ele chama o pai da moça e resolve encarcerá-lo. E quando resolve encarcerá-lo, viu que a porta não dava porque o homem era muito alto. Ele disse, então procure o seu irmão mais baixo para que o prenda no seu lugar, não é? Quer dizer, era um critério que eu estou, na verdade, caricaturando, mas um critério, obviamente, insustentável, né? Um critério, obviamente, insustentável.
como, por exemplo, eu sustentei a Procuradoria do Estado, de passagem, queria que bailarinas do Corpo de Teatro Castro Alves tivessem 18 anos. Eu digo, olha, isso é insustentável, uma bailarina começa aos 6 anos de idade, às vezes até um pouquinho menos e tal. Então, a bailarina de 18 anos já é bastante experimentada. No mínimo, reduza isso para 14 anos, e eles fizeram. E aí modificaram o edital, porque, para essa circunstância, esse critério dos 18 anos é insustentável, querer bailarinas que só tivessem 18 anos. Agora, se é para dirigir um carro onde você exige maturidade emocional, onde você exige equilíbrio, não me parece que 18 anos sejam exagerados. Então, a questão do critério é o que resolve o problema da impessoalidade. E aí, Brian levantou a questão da estatística. Eu disse, olha, para que nós possamos avaliar as causas e os efeitos e as probabilidades de um determinado resultado, porque para eu ter eficiência, eu preciso, na verdade, saber onde eu quero chegar. E o grau de eficiência que eu tenho é a distância do que eu alcanço para o lugar onde eu quero chegar. Quer dizer, essa é, digamos, então, para isso eu preciso de estatística. Qual é a probabilidade que, na verdade, eu tenho de que esse resultado se dê de modo efetivo? E como nós não temos essa expectativa, Elisa, não temos a prática disso, às vezes outros países fazem isso também. O caso de Israel é um dos casos mais gritantes que eu conheço. Israel, a situação era a seguinte, eles, 12 escolas, esse é um fato bastante real, está citado num livro Freakonomics, não sei se está traduzido ainda, mas não importa. E 12 escolas se reúnem com a mesma queixa. Olha, os responsáveis, nós trabalhamos com garotos de até 15 anos de idade e, pela legislação local, eles não podem ser liberados sozinhos. Tem que ter um responsável para vir apanhá-los, né? A idade... Como? Posso trazer uma experiência pessoal? Eu estudei no Colégio Militar de Salvador. Então, quando eu era mais nova, eu tinha que ir lá falar com o comandante, com o major, né? Para pedir autorização de ir lá ligar para minha mãe e levar um papel até a portaria para dizer que minha responsável legal me autorizou a sair. Então, assim, para sair parecia um trâmite. Eu já estava me sentindo ali no juizado. No cárcere, né? No cárcere, porque era exatamente assim que se procedia. No cárcere, e quem dava o habeas corpus era sua mãe, né? E você tinha que enfrentar um habeas corpus, tá certo, Elisa. E aí, também em Israel, é bem interessante o seu exemplo, né? Da rigidez. Olha, ligue, obtenha um papel e aí você vai sair, né? Se você tiver uma emergência, está perdida, né? Quer dizer, então são critérios que não são sustentáveis, né? Que não são sustentáveis, né? Felizmente, eles já acabaram com a altura mínima que eles pretendiam para professor. Eu digo, olha, a altura mínima é ótima para a tropa de choque, mas não para professor. Quer dizer, você exigir que um professor tenha pelo menos 1,60 m é absurdo, porque você pode ter um cadeirante, um anão, que seja maravilhoso. Stephen Hawking, o grande teórico do chamado buraco negro, né? Era mais do que tetraplégico, ele mal movia os olhos, né? Era a única função, surdo, mudo, movia os olhos e escrevia por um computador super sofisticado, né? E era um cientista até hoje venerado, respeitado, admirado, né? Stephen Hawking. Então, a questão do critério e a sustentabilidade, eu volto à questão de Israel. E eles aí resolveram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos avisar a eles que na próxima semana quem chegar atrasado vai ter uma multa.
Sabe o que aconteceu? O número de atrasos triplicou. E aí é que eu digo, é preciso uma experimentação. Intuitivamente, que vocês diriam, bom, agora já que tem multa, o número de atrasos vai diminuir sensivelmente. Mas o número de atrasos triplicou. Por que triplicou? Quando se foi fazer um questionário, as pessoas disseram, mas se eu estou pagando, ninguém pode reclamar. Eu vou aqui, abrasileirando o exemplo já, eu vou aqui continuar tomando minha cervejinha e depois eu vou lá pegar meu filho, a pessoa pela qual eu sou responsável. Não, então, se eu estou pagando, não reclame. Aí você dizia, olha, me desculpe pelo atraso, eu prometo que vou me esforçar para ser pontual, mas agora não, agora tá bom. Já o senhor sabe que tem a taxa, né? Porque o senhor chegou atrasado, sei, ok, tudo bem, eu me atraso 10 vezes por mês, mas pago pontualmente as taxas. Então, o efeito foi contrário. Então, estatisticamente, você pode, na verdade, concluir sobre uma questão de proporcionalidade, de razoabilidade, de eficiência da norma, com base exatamente em experimentos estatísticos, né? Com base em experimentos estatísticos. Razoável é quando alguma coisa acontece próximo do que eu espero, né? Então, para eu saber o que eu espero, eu tenho que ter uma base estatística, eu tenho que ter, às vezes, uma base psicológica. Por exemplo, eu estava lendo um pouco sobre o behaviorismo, que é uma escola da psicologia que trabalha o comportamento. Então, uma das premissas que tem ali é de que o proibido desperta o desejo, né? Não pise na grama, você tem vontade de pisar na grama, né? Então, de que a proibição gera o desejo, né? Então, será que, na verdade, muita gente não infringe só pela vontade de infringir? O chamado cleptomaníaco, ele não está interessado em se apropriar do bem, em vender, ele pode até jogar fora, ele quer correr o risco, a adrenalina pura de subtrair um bem sem que ninguém perceba, né? Ele quer, se você chegar e tome isso aqui, tome essa, se for uma loja de bebidas, tome essa bebida de graça aqui. Não, não quero, eu quero subtraí-la às escondidas, porque, na verdade, é esse o meu prazer. Então, para você saber como uma norma funciona, você tem que examinar vários e vários aspectos que podem, na verdade, dizer, eu não sei, por isso não peço que não citem, mas ouvi dizer que a Argentina, numa crise de doação de sangue, passou a remunerar os doadores. Efeito, caiu o número de doadores. Celso, por que os doadores gratuitos eram maiores do que os doadores remunerados? Porque o doador gratuito era visto como herói e o doador remunerado como mercenário. Ele vende até o sangue, ele vende ou como alguém muito carente e que a pessoa não queria exibir. Enquanto ele era gratuito, todas as pessoas se orgulhavam e tinham certificado de que doaram sangue, etc, etc, etc. Quando ele passa a ser remunerado, você muda completamente o perfil. Então, o que interessa é saber qual é o perfil comportamental diante de uma determinada situação. Qual é o perfil comportamental diante de uma determinada situação. E notem que a norma jurídica, a Ana estava querendo falar. Sim, professor, eu queria voltar só à questão das festas juninas de São João, Sim. Que teve um caso também que um amigo meu, ele advogado, ele relatou que eu não sei qual é a cidade, mas uma cidade do interior estavam querendo proibir a festa, entraram com recurso na justiça porque na cidade estava devendo a Coelba.
Aí esse meu amigo que é advogado, ele disse que chegou lá para poder liberar a festa. Aí ele foi comprovar que o que a prefeitura devia na Coelba era menos do que o que a Coelba devia à prefeitura. Eu não sei o que a Coelba devia, mas disse que devia e já tinha um caso na justiça contra a Coelba da prefeitura e que aí nessa situação eles liberaram. Liberaram. E aí é uma demonstração, porque o fundamento tinha sido o débito com a Coelba. Mas a grande pergunta é a seguinte: e se eu não tenho débito com a Coelba, será que a prioridade do uso dos recursos públicos é feita dentro dessa linha? A prioridade dos recursos públicos é feita dentro dessa linha? Por exemplo, eu queria passar para vocês, e a sua pergunta é excelente, porque me dá a oportunidade de reprisar um tema que eu tenho dito. Toda lei, toda, tem efeito colateral. Isso eu aprendi com os meninos da escola de farmácia. Brincadeira, não tenho contato com eles, não, mas eles devem ensinar isso lá. Se não, eu ensino aqui em direito, de que toda lei tem efeito colateral. Ou seja, não existe uma lei que seja boa em todos os sentidos, né? Então, se eu, por exemplo, todo mundo diz, olha, vai se baixar o preço do combustível, reduzindo-se o ICMS. Por exemplo, o Rio de Janeiro cobrava 32% sobre o preço da gasolina, passou a cobrar 18%. Bom, a questão é a seguinte, muitas pessoas têm um belo carro e vão pagar a gasolina mais barata porque, na verdade, o ICMS foi retirado em boa parte dos cofres do Estado. E aí a pergunta é a seguinte: se ao invés de deixar essa gasolina mais barata para pessoas que não precisam disso, eu usasse essa verba para, por exemplo, prestar serviços nas chamadas comunidades violentas, onde a ausência do Estado é a marca, montasse uma boa escola, um bom hospital, onde as pessoas não dependessem do traficante. Por que o traficante se guarda e se protege na favela? Porque ele é, digamos, a primeira proteção que a comunidade encontra. Quando um filho adoece, ela vai procurar o chefe do tráfico, que imediatamente providencia os remédios. Me dê a receita que eu compro. Então, ela acredita e ela gosta do traficante, mas ela gosta do traficante porque ela se torna dependente do traficante. Primeiro, eles aproveitam para não vender a droga dentro da comunidade. Então, meu filho não corre risco porque o traficante não vende aqui. E ele gera emprego para a comunidade. Então, na verdade, eu pergunto, quando você reduz o preço do combustível à custa de reduzir a tributação, se ela fosse usada na presencialidade do Estado, em determinadas áreas carentes e críticas que fazem com que eu busque uma proteção, não seria mais vantajoso? Quando você gera um subsídio, você, na verdade, está tendo efeitos absolutamente colaterais. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, vamos imaginar que uma passagem para a empresa custe R$5, mas para o usuário custa R$3. Por quê? Porque a prefeitura paga R$2 para cada passageiro que usa o ônibus, para que a empresa equacione o seu resultado. Isso é ótimo, é bom, maravilhoso, o prefeito de lá se preocupa e baixa o preço, etc, etc, etc. Mas, vejam bem, como grandes empregadores dão vale transporte ou dão transporte, são obrigados a dar transporte para os seus empregados, os bancos adoram isso, porque, na verdade, reduzem o custo da folha deles
em valores muito grandes. Então, esse subsídio está indo indiscriminadamente para o desempregado, para o subempregado, para o estudante, mas para o banqueiro. O banqueiro está sendo subsidiado. Então, o exame dos efeitos colaterais é, por exemplo, saber quem são os beneficiários, quem são os prejudicados. E aí, Ana, Elisa, eu, na verdade, falei alguma coisa que a motivação já está superada pela ponderação. Motivar é tudo que tem de bom. Eu posso motivar a construção de uma escola, eu posso motivar a construção de um hospital, posso até motivar dizendo que é um dado cultural a festa de São João. Agora, a ponderação é você pesar os contras e os prós e dizerem o que prevalece. Diga aí, Elisa, você colocou... Eles usam a festa de São João também para dizer que gera emprego, né? A mesma conversa do carnaval. Dizer que gera emprego, que gera movimentação para a cidade. Então, assim, a vantagem da festa que eles alegam sempre é isso, né? A movimentação uma maravilha, do emprego, do comércio. Aí, Ana, veja bem, eu digo logo, você dão exemplos belíssimos, eu estou adorando porque o pessoal está participando. Vejam bem, e com argumentos bastante inteligentes. Gerar emprego é bom? Claro, o desemprego é um problema sério, mas será que eu vou dizer, olha, vamos incentivar a criminalidade, porque aí eu preciso construir mais penitenciárias, e eu emprego a indústria do cimento, eu emprego o trabalhador, o pedreiro, o mestre de obras, etc., etc., etc. Quer dizer, existem formas produtivas, fazer esgotamento sanitário, trabalhar a saúde, melhorar a educação, também geram empregos, só que com um resultado mais positivo do que qualquer outra coisa. Quer dizer, por isso que a ponderação é importante. Eu devo gerar emprego em que direção? Qual, na verdade, o fenômeno que eu gero emprego? Teve um prefeito aí de uma capital que viajou para o exterior para correr numa Olimpíada às custas do recurso público, correr numa maratona, perdão, às custas do recurso público, dizendo que era para divulgar uma maratona que ele ia fazer na cidade dele, no norte do Brasil, né? Então, é um argumento meio... Prof, desculpa. Oi. É porque eu me peguei pensando nisso aí que você falou da penitenciária, de construir novas penitenciárias e tal, porque o Fundo Penitenciário Nacional, né, era para ser subsidiado a partir dos produtos auferidos do crime, certo? Então, em tese, a gente sabe que tem bastante crime que o Fundo Penitenciário Nacional poderia, de fato, reverter esse dinheiro para qualificar os presídios. Porque a gente vê uma superlotação e vê na lei que, de fato, deveria ser declarado pelo Ministério Público, né? O MP vai e atua, e tem que declarar renda também. Não são poucos produtos auferidos por meio ilícito. Então, como é que o Fundo Penitenciário Nacional anda tão mal? E aí a gente fica nessa noção de ponderação, né? De tentar entender aonde a administração pública vai, o que pode fazer, aonde se estende. Exato, é um procedimento altamente complexo para uma pessoa dar um palpite e chegar a alguma coisa. São cálculos, às vezes, que você precisa de computadores potentes para saberem, medirem todas as variáveis. Como é que, na verdade, qual é a forma que isso, na verdade, projeta? Qual é a situação? Por exemplo, o governo diz, vamos cobrar na Universidade Federal. Tá. E aí, provavelmente, o curso de Direito, que é um curso bem disputado, teria, teoricamente, maior rentabilidade, né, do que o curso de Geografia, o curso de Física, o curso de Museologia, o curso de Secretariado. Estou sendo bem objetivo para os cursos que têm menor demanda, não estou valorizando nenhum deles, né? Mas aí é preciso ponderar, vale a pena, a relação custo-benefício é adequada? Quer dizer, eu tenho outros meios de obter o mesmo resultado
sem um custo social muito alto, porque, na verdade, nós temos algumas prioridades. Uma delas é a educação, porque se você observar, o dado, dizem que a maioria de Israel, que foi um grande ministro inglês, disse o seguinte, que há 3 mentiras na vida. A grande mentira, a pequena mentira e a estatística, né? E boa parte das estatísticas é inventada na hora. Eu mesmo vou inventar uma aqui agora. 90% das pessoas que estão nos presídios são analfabetas. Será que a falta de educação não leva a esse tipo de situação? Ou, por exemplo, os presídios femininos têm um alto percentual de mulheres traficantes que entraram no tráfico por causa dos seus maridos, dos seus companheiros, etc., 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 né? Então, nós estamos diante de uma situação muito mais complexa do que o que se imaginava antes, que o papel do jurista é interpretar a lei. Não, na verdade, não é colher a flor, é verificar a raiz da planta. O jurista que só colhe as flores, ele, na verdade, deixa de examinar a causa, a polinização, os processos, etc., etc. Então, é uma operação de ponderação absolutamente complexa que superou inteiramente a chamada motivação. Porque motivar, eu motivo tudo, não é? Eu motivo tudo. Tá com uma dor de cabeçazinha, não fui para aula, não. Está motivado. É bom construir uma escola. Claro. É bom ter Copa do Mundo no Brasil, porque divulga o Brasil tomando 7-1 da Alemanha e tal, né? Vou contar uma coisa a vocês, é segredo de Estado. Eu não torço pela seleção brasileira, não. Eu torço pelo Bahia. Porque quando a seleção brasileira ganha, a gente fica achando que o Brasil ganhou. Mas o Brasil não ganhou nada em educação. Caiu da mesma coisa. E aí o pessoal deixa de trabalhar, nós somos os maiores do mundo, etc. E lá fora o pessoal diz, são despreparados. São gente do samba, do carnaval, do futebol, etc., etc. Isso não gera, na verdade, outro tipo de situação, não é? Eu fiz, acho que está ainda no YouTube, uma palestra sobre a Copa do Mundo antes dela acontecer, aquela última, dizendo que o Brasil ia perder a Copa no sentido social, né? Eu não sabia, evidentemente não podia dizer qual era o resultado, mas já dizia que o Brasil ia perder essa Copa. Se vocês quiserem, procurem Celso Castro, Copa do Mundo, no YouTube, que vocês provavelmente vão encontrar essa palestra. Não é grande, não, quer dizer, é média 30 minutos, alguma coisa assim, não é? Onde eu digo que essa ponderação é fundamental. Olha aí, nada como Brian já localizou aí, né? Nada como ter gente assim hábil. Um dia eu vou ter essa habilidade, viu, Brian, de abrir rapidinho, localizar e dar as dicas todas, né? Mas eu faço muito vou puxando os assuntos a dependendo da medida do interesse de vocês, né? Então, o meu critério é o quê? Não é dar conteúdo a vocês, né? Se você raciocina, para mim está ótimo, porque você vai seguir na vida, vai fazer a diferença. Uma coisa só para dizer a vocês, o mercado de direito não está saturado, não. Está saturado para quem vai aprender a fazer ação de despejo, ação de consignação em pagamento, mas para quem vai criar, para quem vai pesquisar, para quem vai fazer a diferença, não está saturado, está absolutamente carente, tá? Está absolutamente carente, né? Se você quiser fazer sucesso profissional, se empenhe e faça a diferença.
e faça a diferença. Isso é em qualquer setor da vida, esse é o que nos move, é uma certa competitividade saudável, onde você, na verdade, por isso que eu tento passar essa bagagem de raciocínio, para você não ficar imaginando que o direito é, digamos, a memorização de códigos, de leis, etc., etc. Se você domina esse platô de raciocínio, você, na verdade, vai conseguir alcançar objetivos, alcançar voos muito maiores, né? Eu quero que vocês tenham voos de águia e não de galinha, né? O voo de galinha é rasteiro e o voo das águias é alta, né? O voo das águias é alto. As águias, só quem se atreve a mexer com a águia é o corvo. Mas sabe o que ela faz? Ela não faz nada, deixa o corvo bicando e vai subindo em altura, e aí vai faltar ar para o corvo, e o corvo aí imediatamente abandona a águia, né? Abandona a águia. Então, nós não precisamos diminuir ninguém para subir na vida, basta que nós subamos, que, na verdade, nós alcançamos. Veja essa metáfora que eu acho muito linda. A águia é picada pelo corvo e, em vez de fazer alguma coisa, ela sobe o voo até que o ar se torna tão rarefeito que o corvo desiste da empreitada, né? Que o corvo desiste da empreitada, né? Basta ela se elevar. As pessoas grandes se acham pequenas e as pessoas pequenas só podem crescer diminuindo os outros, né? Então, essa é uma questão básica. Vamos fazer por nós, vamos fazer do direito uma profissão de fé, de crença, de dubitação, de discurso, de todo esse debate. É com muita saudade mesmo, de verdade, de coração, que eu me despeço nesse momento de vocês. Vou tentar ver se ficarei com administrativo 2 para os que sejam corajosos de enfrentar esse debate, né? Olá, Elisa, que bom que no último dia você está aqui junto com a gente. Que chique, que legal. Despedida. Tá vendo? E tá chiquerésima, viu? Tá. Mentira! Tá. Pode lindona. falar a verdade, prof. Eu tô falando. Pode falar a verdade. Tá sim, tá lindona. Não tá não, Brian? Quem tem olhos para ver? Isso aí Tá vendo? Então, gente, um beijo grande para vocês, um abraço forte e continuem a falar no WhatsApp, continuem a perguntar. Agora, nas férias, eu vou ver, selecionem as perguntas, olha o gatinho aí, e continuem a fazer essa interação. As aulas formais acabam aqui. As aulas reais continuam a vida inteira, gente. Eu já vi, outro dia me ligou uma pessoa de Dallas, nos Estados Unidos, né? Para tirar uma dúvida, né? E eu fiquei tão feliz em receber uma ligação de uma ex-aluna de Dallas, né? Oi, Ana, tudo bom? Olha aí o presente que eu estou ganhando, né? O presente que eu estou ganhando. A presença da beleza feminina aqui, não é? Muito obrigado a vocês por estarem juntos comigo, Elisa, Ana e Brian, os americanos, viu, Brian, dizem ladies first, tá? Então, obrigadão a vocês, um beijo bem carinhoso e tudo de bom para vocês, tá? Tchau. Obrigada, professor. Tudo de bom. Tchau, tudo de bom. Valeu, muito obrigado pelo convite. Tchau, obrigado. Boas férias. Obrigado para todos nós. Obrigado, Paulo. Obrigado, João.